Ô, Jean, eu acho que você pode começar, porque o povo acho que vai acabar entrando um pouquinho mais tarde, Tá bom. né? Lembro que no da Júlia também foi meio assim, senão também a gente fica, né, se arrastando muito. Vocês que mandam. Eu tô aqui só pra. Oi, Letícia. Tô aqui pra gente Oi, Lê, bater papo. Posso começar? é, por favor. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim? Todo mundo Sim, vendo minha sim. tela? Sim. Tá. Uhum. Bom, então, pô, já começou pelo final, pô. Vamos lá. Vamos falar de Design on Life hoje. Antes da gente começar, a gente já estava batendo papo e tal, mas eu quero agradecer a Érica e a Luciana por terem lembrado do meu nome. Você sabe que Érica e a Luciana conhecendo hoje, vocês moram no meu coração. Érica, o que você me chamar, pode contar comigo, né? Eu não tenho nem o que falar para você, só de ter lembrado meu nome e tal. Então, eu espero hoje ser muito sucinto, tá? Não vou abordar profundamente o assunto, mas é uma metodologia que a gente usa de trabalho hoje, tá? Na comunicação. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho, esse ano aqui, eu faço 20 anos de carreira. Eu sou publicitário, formado e pós-graduado em design. Eu iniciei como cliente, depois eu fui trabalhar com marketing político, fiquei um tempão vendendo político, fiz de vereador a prefeito, ajudei em campanha de governador. Então, nessa última década, eu fiquei muito dentro das agências de publicidade e vendo toda essa mudança. E hoje eu sou head de criação lá na Hagens. Para quem não conhece, é uma agência, ela é nova, acho que ela vai fazer 3 anos. Se ela não tem, ela vai fazer 3 anos. Hoje é uma das maiores agências aqui da cidade de Campinas, tá? Ela é uma nativa digital e que eu visto a camisa, eu gosto muito de trabalhar lá, porque é super diversificado e eu aprendo todos os dias nessa agência. Não teve um dia que eu não entrei lá para trabalhar que eu falei, pô, estou sempre aprendendo, né? Os diretores de criação lá tem mais de um, são 3. Eles puxam muito a gente, né, para que a gente se desenvolva muito. E essa metodologia que a gente trabalha hoje, honestamente, eu não encontrei nenhuma agência aqui na cidade que nos possibilite trabalhar dessa forma, tá? E aí eu já quero começar a fazer uma provocação, né, que o design, ele pode fazer parte do resultado, né? O design, ele é importante hoje para o resultado? Será que o design é só como uma parte do mercado enxerga, que é só o final, só a entrega final? Né? Então, hoje eu quero só dar uma esmiuçada nisso para a gente ver que eu acredito que sim. E aí, eu queria fazer voltar um pouquinho lá no começo da minha carreira, tá? Nos anos 2000, e foi um ano emblemático, porque é mudança de ano, mudança de década, mudança de século, mudança de milênio. E ali a gente não sabia muito o que fazer, né? Tava todo mundo muito perdido, falando de bug do milênio, todo mundo meio que em 2020, né? Parece que a gente, 20 anos depois, está vivendo essa mesma situação. E ali as agências, elas herdaram, acho que muito lá de 1980, 1990, elas herdaram isso de que só a criatividade bastava.
Então, ali era a sacadinha, era a piadinha, era ter alguma coisinha a mais para que a sua campanha se destacasse das outras. E ali só se falava em offline, né? Já existia internet, mas não era, a internet ainda não era uma máquina de fazer propaganda como ela é hoje. Então, os meios offline ditavam o como as campanhas iam seguir. E aí veio 2005. Essas datas, gente, é só assim, é um balizador, tá? É um checkpoint ali. Às vezes é um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Em 2005, o mercado mudou e as agências, muito reativas, entenderam que a estratégia tinha que começar a fazer parte. Então, a criação começou a dividir a sua presença com a estratégia. O cliente começou a entender que onde, quando, o porquê e quanto é tão importante quanto a criatividade, né? Aí veio 2010, que começou a marola do online, né? Ali já muito com o advento do smartphone, em 2007, em que a indústria veio toda copiando a Apple, e os canais começaram a entender que dava para ganhar dinheiro com aquilo, e começaram a se desenvolver. Só que as agências, isso é a minha visão, e de alguns, eles acabaram dando isso não vai pegar, isso não dá dinheiro, porque o offline ainda tinha, você ainda recebia uma parte do retorno de investimento em mídia, o online não vai pegar, não é legal. Quando a gente criava campanhas, a gente criava um bannerzinho, né, nada muito, eu fazia um postzinho para fazer lá no Facebook, nada muito complexo. Aí veio 2015, que veio a Revolução Digital, e a Revolução Digital hoje, que é o que está perdurando agora, fez com que as agências, mais uma vez, tivessem que evoluir e começassem a entender de que só criatividade, só uma estratégia ali e trabalhar canais não era só a opção. A gente tinha que começar a colocar algo mais nisso, né? E em 2000, e o algo mais, desculpa, para mim, ali em 2015, pode ser até um pouquinho antes, começou a abertura do design, né? Porque até aquele momento, quando eu trabalhava em agência, quando a gente falava em design, a gente falava em sistema de identidade visual, a gente falava em marca, a gente falava em embalagem, a gente não tinha um pensamento estratégico de design, né? E aí vem esse ano maravilhoso que a gente está tendo, de 2020, um ano super atípico, e ele consolida tudo isso, né? Então, a gente hoje entende que quem não tem uma presença online vai sofrer muito mais de quem tem a presença online. Isso a gente está falando de canais, né? E a gente hoje, nessa evolução toda, eu pelo menos lá na Hagens, a gente não faz mais essa separação de on e de off, né? Porque uma hora você tem que estar on, uma hora você tem que estar off. E só para colaborar com esse pensamento, esse 10 em 1 é uma matéria que saiu da Meio Mensagem, tem umas outras matérias falando sobre isso, em que teve segmento que teve que trabalhar 10 anos em um. Tá? Eu recebi ontem uma pesquisa da Google dizendo até que um segmento de grocery foi 20 para 1. Então o cara andou 20 anos em um. Porque o grocery, você gosta de pegar a maçã que você vai comer, a banana que você vai comer, né? Escolher o seu alimento, e de uma hora para outra você tem que, vamos dizer assim, terceirizar, e elas não estavam prontas. Então 2020 veio para realmente quebrar e mostrar para as pessoas de que o off é importante e de que o on também é importante. Mas a gente não faz essa separação. Eu estou falando de on-off com uma dor, até porque eu não chamo mais de off, de on, de on. Né? Para mim, são mídias tradicionais e mídias digitais. Tá?
E o que é o OnLife, gente? É todo essa jornada do cliente, do consumidor, que você acorda, tem gente que acorda um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas aqui é uma representação só, tá? Então você vai, desde as 5h30 da manhã que você abre, e você já vai pegar seu celular ali para ver que oração, já entra no Instagram, depois você vê um podcast indo para o carro, indo para o trabalho e tal. Isso aqui é antes pandemia, mas a gente já está voltando nisso daqui, tá? Então, veja, olha a jornada do cara. Então, não dá para separar o que é on, o que é off, né? E aqui a gente só está falando de canal. Mas será que o design a gente pode ir além disso, de só falar em canal, só em sistema de identidade visual, só o topo do iceberg, né? Porque quando a gente fala em design, para muita gente é só o topo do iceberg e dessa entrega. E para a gente não é. E lá na Huggins, a gente tem esses 3 pilares do business nosso, né? Então a gente tem uma experiência humana, então a gente tem um laboratório de experiência humana, que a gente trabalha todas as experiências, tanto nas mídias tradicionais quanto nas mídias digitais. A gente tem um foco muito grande em toda essa experiência em performance, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho de performance ali na frente, e de nada entregar uma experiência legal no lugar certo, na hora certa para o cara, se a comunicação e a mensagem que eu estou entregando para ele não condiz, tá? Não fecha o ciclo. E a gente começa a criar todas as nossas campanhas usando o Mobile First, tá? Por que a gente usa o Mobile First? Porque hoje a campanha ela tem que funcionar dentro de padrões pré-estabelecidos pelas redes sociais, pelas mídias sociais, que desde Google até Instagram, Facebook e outras que a gente trabalha. Só que a grande mudança das mídias tradicionais para aqui é que lá em 2005, eu não tinha restrição de texto, não tinha restrição de absoluto de texto e de imagem. Então, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, que é um cliente nosso da Dicenza, eu tenho uma restrição hoje de 20% de texto em cima da imagem. Se eu não fizer isso, a hora que eu postar, o robô vai ler e ele vai perceber que eu coloquei muito texto, ele vai jogar minha visualização lá para baixo. Então, isso no orgânico, e tanto no orgânico quanto no patrocinado. Então, se mesmo assim eu fizer uma postagem minha e fui lá e colocar no Instagram lá, ó, veja tal coisa, tal, e tiver muito acima dos 20%, ele não vai dar visualização para todas as pessoas que me seguem. Vai cair. Quanto mais texto, mais cai essa limitação. Além disso, o texto também tem um limitador. Gente, desculpa, meu cachorro está dando ar da graça aí. Você também tem uma limitação de caractere por texto, que vai... O ideal é 90, você pode até 210. E se a gente hoje não tiver uma estratégia de criação e uma estratégia antes disso, para que essa imagem e essa campanha que você está fazendo, ela seja impactante, brigue com outras coisas, com outros consumidores, com outras imagens. Além de tudo isso, eu tenho um robô que me tesoura quando eu vou fazer a minha postagem, vamos chamar assim, né? Então, hoje, o design tem um papel, inclusive, aqui, de eu fazer um sistema de identidade visual que me permita não ter uma restrição de visualização, porque o cliente ia ficar meio ensandecido se, por exemplo, ele paga por 100 e só 30% da audiência consegue ver. E aí, para trazer um case aqui, eu quero falar da HM, é uma construtora, é um cliente nosso, já está com a gente há 3 anos, é um cliente que a gente é apaixonado por ele, porque ele nos permite trabalhar com várias outras formas, ele comprou super a ideia nossa, e a HM é uma das maiores construtoras aqui da região de São Paulo, uma das maiores também de Campinas, e ela foi a que iniciou o programa Minha Casa Minha Vida. Na verdade, não era um programa, né? Eles chamavam de Minha Casa Minha Vida, porque eles trabalhavam nesse segmento de construir casas, casas não, apartamentos, né, para
para que as pessoas, acessíveis para que as pessoas pudessem comprar, e depois ela acabou emprestando o nome para o governo federal, tal, e aí teve essa alavancagem que teve hoje. A HM, quando ela entrou na Huggins, ela nos passou um objetivo muito claro, que a gente tinha que ter um crescimento em leads, né? E o foco dela era aqui, ó, era vender apartamento e vender casa. Então, ele não falava com o consumidor, né? Ele entrava num senso comum ali de que venha comprar meu apartamento, porque eu sou 2 dormitórios, 60 metros quadrados, uma planta super linda e maravilhosa. Ele só vendia atributos de produto, né? E quando a gente pegou, a gente já começou a trabalhar e a gente começou a entender que não é vender o produto pelos seus atributos, e sim ajudar o cliente a comprar. Então a gente fez essa inversão de trazer o produto e a gente começou a colocar o cliente no meio. E aí a gente vai fazer um roadmap para tentar entender como é que foi desenvolver a campanha para eles e os resultados. Então, o primeiro ali a gente teve um briefing e a gente leva uma equipe multidisciplinar para a sala, o cliente fica até meio chocado, assim, porque entra 10, 15 pessoas na sala, cada um de uma área, ali para tentar absorver todos os dados, tudo que ele passa para a gente, porque existe executivo de conta, que é importantíssimo no andamento do job, mas ela tem uma visão sobre aquilo e depois ela vai passar aquilo que ela entendeu. E é muito legal para a próxima etapa ter essa equipe disciplinar, para a gente entender e cruzar todos os sentimentos e tudo aquilo que a gente absorveu. E no final a gente termina lá com os objetivos que o cliente passa. Que não necessariamente esses objetivos, eles, lá na frente a gente vai ver que às vezes bate, às vezes ele passa 1 e sai com 4, né? Então, nesse segundo passo a gente faz um sprint. E aí a gente tem a imersão, problemas, quem está acostumado a trabalhar com design thinking, acaba olhando ali e falando, tá, é um design thinking, né? E não é. Eu até falei para a Érica, e não é um design thinking, porque a gente adaptou o design thinking para a nossa metodologia. Então a gente tem essa imersão, a gente acaba encontrando os problemas, faz essa jornada do consumidor, ou do cliente consumidor, acha as personas, porque hoje a gente não trabalha mais com público-alvo, a gente trabalha com personas, né? A gente coloca uma série de outros argumentos quando a gente vai falar de personas, e aí a gente, uma vez definido isso, a gente sai com triggers, que são todos os gatilhos que eu vou utilizar durante a campanha, o desenvolvimento dela, para levar a mensagem para o nosso cliente consumidor, para que ele se interesse por aquele produto ou serviço. Depois disso, ele vai para planners, né? E ali tem uma estratégia. Ó, meu cachorro, de novo, gente, desculpa. A gente vai para planners, e aí acaba fazendo uma estratégia. Vai para a galera de estratégia de mercado, né, de business, estratégia de mídia e estratégia de performance. Né? É muito mais do que só uma pessoa fazendo ali um trabalho um pouco menor de estratégia de business. E aí a gente faz um segundo sprint, né, com uma validação interna nossa, para depois aí fazer a aprovação externa com o cliente. Tá? Então, olha quantas vezes o design apareceu aqui, quantos profissionais de design já tiveram aqui envolvidos, sem antes colocar a mão na massa para fazer uma criação de campanha, né? E depois de tudo isso aprovado, o cliente não viu campanha nenhuma ainda. Ele só aprovou toda a tática e estratégia nossa. E aí a gente vem para a criação. Aí a gente faz um sprint nosso, e aí a gente chama toda uma galera, né? Aqui eu coloquei só relacionado a designers, mas vem o designer gráfico, o UI, o UX, né? Vem redator, porque o redator hoje também tem que entender disso. Vem muitas vezes diretor de criação, head, né? E a gente faz um sprint nosso para chegar num visual de campanha, para a gente chegar num conceito de campanha. E aí a gente desenvolve, para esse cliente aqui, a gente desenvolveu um sistema de identidade visual, porque a gente entendeu que não era só produto, a gente tinha que fazer todo um branding dele, a gente tinha que falar institucionalmente, a gente tinha que falar com pessoas de endo,
tem pessoal de obra, por exemplo, que não chegava a comunicação, chegava de qualquer jeito, a marca era trabalhada, né, não muito apropriada, então a gente desenvolve todas essas vertentes de campanha para todos esses touch points que a marca vai ter. Então a gente desenvolve o KV, né, que é a peça que a gente vai ser a base, né, que o pessoal vai olhar. Antigamente eu fazia um KV em formato wide, hoje eu tenho que fazer um KV em formato quadrado, porque se ele não funciona no quadrado, ele não funciona em mais absolutamente nada. E aí tem o desenvolvimento do pessoal de LP, às vezes de aplicativo e tal. E uma vez feito isso, a gente vai para desdobramento, né? Que aí é uma galera que é o time, que o sistema de identidade visual vai ajudar esse time a desdobrar. E aí vocês vão entender o número ali mais um pouquinho para frente. Finalizada essa parte, a gente vai para performance, mídia e o pessoal de desenvolvimento. Que aí vai configurar a campanha de performance, toda a programação de site, de aplicativo, o que a gente tiver de tecnologia, produção, se tiver um pessoal de filme, de qualquer outra, um outdoor, alguma coisa, e aí a gente começa a fazer teste, tá? Porque às vezes pode ser que algo converta mais, né? Dependendo da campanha, você tem campanhas digitais, você tem awareness, você tem campanha de consideração, campanha de conversão, e às vezes, por exemplo, um CTA, que é um call to action, para uma campanha de conversão, está funcionando mais, está funcionando menos, e a gente equaliza isso para tentar atingir todos os objetivos. E por último, tem uma etapa que é fundamental hoje, tá? Que é o cliente vendeu, está lindo, está crescendo, mas é a primeira coisa que ele vai perguntar para você, qual que é o ROAS, qual que é o custo por lead, qual que é o custo de instalação, né? E por aí vai. E como resultado de tudo isso aqui, os números, tá? A gente chegou em 5 personas lá no sprint nosso, a gente definiu 4 triggers e a gente já starta a campanha com 600 peças. Então, lá em 2000, a gente começava com 10, 15 peças. Hoje a gente começa com 600. Tem cliente nosso, a gente tem uma ferramenta dentro da Hagens para clientes de varejo, que ele é a gente chama de Black Rabbit. Ele é um replicador de peças, tá? Então, ela tem um limite de, hoje, eu consigo fazer 10 mil peças criativos por semana. Então, se você é um cliente de varejo que precisa fazer muita oferta, você vai precisar preencher uma planilha, e em cima dessa planilha eu coloco uma ferramenta que a gente desenvolveu lá dentro, e a gente libera 10 mil peças. Então, é dessa forma que a gente está trabalhando hoje. E o resultado de tudo isso, gente, que a gente bateu um recorde de vendas em julho, em plena pandemia, com um custo por lead de 36% menor. Então, eu considero que o design aqui teve um papel fundamental para a gente construir pontes entre objetivos do cliente, objetivos de campanha, e que toda a experiência valeu porque a gente conseguiu um CPL menor. Isso resultou em vendas, né? E para coroar tudo isso, gente, a Hagens foi chamada, acho que uns 2 meses atrás, para fazer parte de um programa de aceleração de agências, que é o Google Elevator, que a gente saiba, e que eu saiba, a gente foi a única de Campinas, e aqui só tem tubarão da comunicação, tá? Só agências muito grandes, assim, que brigam, a gente é pequenininho perto deles, tá? E também vamos fazer parte de um programa de testes beta de lead do Facebook. A gente também foi chamado. Então, eu acho que todo esse processo que a gente vem construindo tem dado os bons frutos, não só para o cliente, mas também para a agência, né? E aí eu vou deixar como último, acho que eu falei rápido, mas estou dentro do tempo aí, quero deixar uma última provocação, tá? Como é que vai ser 2025, 2030, né? Como é que a nossa área de design vai estar presente? Como é que a gente vai conseguir desenvolver? Quais são os novos desafios, tá? Mas eu posso dizer que, pela visão que a gente tem, que o design ele está em franca ascensão. Você pode ver, você entra no LinkedIn, em qualquer lugar de vaga, você chuta,
cai 10 vagas de UX Design, né? Está super aquecido. E, na minha opinião, para deixar como provocação, eu acho que tudo isso que a gente fez é tudo baseado no momento estadunidense de desenvolver um projeto. Eu acho que falta algo tupiniquim para a gente aqui, um processo nosso tupiniquim de desenvolver toda essa parte de digital, porque a gente sempre teve papel de protagonismo na publicidade mundial, né? A gente sempre foi ali terceira, quarta força. E é isso. Foi rápido, 25 minutos, falei. Meu e-mail está embaixo. Quem tiver dúvida, quem quiser saber um pouco mais, quiser entender um pouco mais, pode me chamar, estou super aberto lá. Não sei como as meninas vão querer fazer, se vai abrir para pergunta, se não vai. E aí eu estou à disposição, hein? Que legal, Jean. Foi muito esclarecedora a sua apresentação. Eu achei bastante interessante. Nossa, adorei. Muito boa mesmo. Eu vou abrir para pergunta, sim, claro. E, pessoal, mostrem a cara, falem, vamos aproveitar que a gente está em menos gente, a gente consegue, né, fazer mais fazer uma pesquisa aí, né, com o Jean, fazer um bate-bola. Está aberto para perguntas, e aí? Posso inaugurar? Por favor, Julia. Eu só não vou mostrar a cara porque, sem condições, gente, eu já tomei banho, já pus pijaminha, então não dá. Que hoje o dia foi daqueles, né? O meu também foi. Ai, ai. Então, super interessante, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí na agência, Jean, muito legal mesmo, essa visão integrada do design, né? E aí eu vou compartilhar com você uma dor para ver o que você acha. A Érica também acho que pode opinar a respeito enquanto designer também, porque eu vejo que, principalmente agora no momento que a gente está vivendo de situação de crise financeira, motivada por vários fatores e, logicamente, acentuada por conta da pandemia, as pessoas estão percebendo que elas precisam ter presença, e principalmente presença online. Mas, ao mesmo tempo, principalmente quando é um microempresário ou uma pessoa que está começando, que ainda é autônoma e está se tornando um MEI, de repente, é difícil essa pessoa entender o valor do trabalho que a gente desempenha. E acho que Jean caiu? Não, tô aqui. Ué, apareceu um pop-up aqui falando Jean saiu da sala. Ah, não, é apresentação, né? Aí quando fecha é como se tivesse... A apresentação são dois de você aí, né? Então, assim, essa questão da precarização, né? Como que a gente, em meio à crise, principalmente, esse é um problema de sempre, mas acho que agora, mais do que nunca, enfrenta essa dificuldade das pessoas entenderem que é um trabalho essencial, o trabalho do designer, e que não pode ser qualquer pessoa fazendo esse trabalho, principalmente no online, né? Porque tem muito curioso, tem muita gente fazendo de tudo, e sem metodologia, sem se apropriar dos conhecimentos necessários. Isso pode ser muito mais prejudicial para o negócio do que, né, simplesmente a pessoa acha que é simplesmente entrou e acabou, e de repente fica até veiculado uma mensagem negativa ligada a essa marca que a pessoa quer construir, né? Olha, assim, o mercado, ele está aberto, né? Assim como você tem um advogado bom, um médico bom, você também tem um advogado ruim e um médico ruim, né? Às vezes, um bom serviço de um designer realmente custa um dinheiro muito maior do que ele pode pagar. Eu tenho minha consultoria, que eu dou às vezes para alguns clientes meus, como pessoa, não como Hagens, mas como Jean, e às vezes eles fecham um trabalho com outro profissional, e a internet hoje ela
ela possibilita esse tipo de coisa, que cada um que tem um monte de serviço aí disponível, mas eu acredito que, assim, o resultado, as métricas não mentem. Então, assim, se você vai contratar um serviço, por exemplo, de um UX design, você tem que ver aquilo que o cara está fazendo, se aquilo gerou resultado, perguntar quais são os resultados que ele está gerando, o que melhorou, o que ele pode dar de dado, além de só o visual. Porque a gente tem um costume, né? Vou falar um negócio que eu não sei se é correto, mas eu penso dessa forma. O design, para mim, é tipo a gourmetização das coisas, né? Quando o cara coloca design na frente, ele acha que ele pode cobrar 30% a mais, 40% a mais. Né? É a mesma coisa do gourmet. Você vai comer um cachorro quente do gourmet que você vai pagar 40% a mais e não é muito mais gostoso que o tiozinho que você compra de R$ 8 lá na frente da prefeitura. Né? Então, eu penso que assim, a gente também, eu acho que essa medição, a mensuração final, ela é muito importante na hora que a gente vai vender o nosso serviço e falar para o cara, olha, assim, com esse cliente ele vendia X, hoje ele vende X 36% mais. Mas eu concordo com você numa coisa, eu acho que falta um pouco de parametrização das coisas, assim como o gourmet, que qualquer coisa pode ser gourmet, qualquer coisa o cara pode colocar design, né? Porque principalmente o brasileiro, ele tem essa conotação que o design é só ponta final, é só entrega. Então você vai vender lá, você fala, nossa, compra esse carro porque ele tem um design lindo, compra esse tênis porque ele tem um design lindo. E não é só isso, gente, não é só o visual. Não adianta nada ser um tênis lindo que a hora que você coloca no pé, para correr, ele faz uma bolha do tamanho de um dedão no seu pé. Né? Porque não foi pensado. Então, eu acho que o design ele tem essa função hoje, na minha opinião, de conscientizar e até educar um cliente para que ele entenda. O designer, na verdade, tem essa função de educar o cliente e falar para ele, cara, você pode ter por A, B e C diferentes preços. Só que como é que a gente mede isso? Então eu acho que falta um pouco essa parametrização e aquilo que eu falei, né? Falta um pouco desse olhar tupiniquim nosso aqui, né? Da gente desenvolver uma metodologia nossa e o cliente começar a entender e dar valor a isso. Então, eu acho que o designer tem a função principal nisso. Não sei se eu consegui dar uma resposta muito objetiva, assim, porque é tão amplo isso que você me perguntou, que, assim, para mim o ponto inicial começa com o designer e ele tem a função ali de orientar e educar o cliente, né? Mas para isso acho que ele precisa de métrica. Legal, obrigada, Jean. É uma coisa que, na verdade, rola essa dor. Acho que eu estava na faculdade, já rolava essa questão, se a gente tem que ser didático com o cliente, como ser. Não é de hoje, acho que a gente não vai conseguir resolver tão cedo, a verdade é essa. Você sabe que, Júlia, esse cliente que me procurou depois, é assim, ele me pediu um trabalho, eu cobrei, falei para ele, ó, custa tanto, ele falou, não, é muito caro, eu vou fazer quanto caro. Ele foi lá e fez quanto caro, sem problema nenhum. 2 meses depois ele voltou e falou, puta, perdi dinheiro, vou fazer com você porque eu entendo o seu trabalho. E aí eu apresentei meu trabalho, desenvolver uma marca que eu tinha que desenvolver, trabalhando como projeto gráfico, era uma marca que eu tinha que desenvolver, e ele falou, cara, hoje eu aprendi, esse aprendizado tem um custo, tá? Normalmente o custo é tempo e dinheiro. Ele voltou, e assim, eu fiz 2 versões de marca, aprovou de primeira, e ele tá todo feliz, e o negócio dele tá dando super certo. Né? Então, assim, ou você aprende escutando alguém que saiba um pouco melhor, ou você tem dinheiro e tempo para aprender. É isso. Verdade pura. E Né? todo dia a gente esbarra em um cliente como esse, viu? É super comum na nossa área, é muito comum. E acontece muito mesmo.
E assim, o que é o caro para ele, né? Porque assim, eu não entendo algumas coisas. Eu sei que ninguém fez pergunta, mas eu desabafo, acho que agora. Ele separa R$ 1 milhão para ele fazer um negócio. Ele faz um plano de negócio. Ele pega R$ 500 mil, ele investe numa loja física linda, maravilhosa, ele faz o produto, aí ele separa um dinheiro para investe em pessoa, contrata gente, faz uniforme, faz tudo, lindo, maravilhoso. Aí ele vai fazer a marca dele, ele quer pagar R$ 1.000 para você. É. Exatamente. Ele quer fazer a comunicação, fazendo postagem orgânica e falando, gente, eu tenho para uma campanha aqui, eu quero fazer outdoor, eu quero fazer TV aberta, eu quero fazer mídia, eu tenho R$ 10.000 para fazer. Não, você não vai fazer. Você não vai fazer. Então eu não entendo essa cabeça do negócio. Eu acho que a parte de comunicação ela tem que ser muito mais do que os R$ 10.000. A gente tem que parar de ver que aquilo é um gasto e aquilo é um investimento na sua marca, né? Então, é um desabafo, assim, porque faz 20 anos que eu estou no mercado e faz 20 anos que é a mesma coisa. Jean, você está fazendo as nossas vozes aí, a vez das nossas vozes, é o desabafo de todos nós que trabalhamos nessa área. É tudo igual. Bom, deixa o Diogo fazer uma pergunta. Vai lá, Diogo. Diogo, pode abrir o microfone aí? Claro. Falar. E aí, Jean, tudo bem? Bom, eu sou, que nem a Érica falou, né? A gente compartilha aí da mesma profissão, da mesma formação. Eu trabalhei em agências até 2013, aí eu resolvi não brigar mais com o cliente, né? Que nem todas as dores que vocês estão desabafando, eu já sentia isso desde 2013, apesar de não ter tanto tempo de mercado, mas já era algo que me incomodava muito e eu fui para dentro da empresa, né? Da indústria. E hoje eu vi você falando muito, até a Júlia falou também, a questão de colocar números, né? Esse foi o meu maior desafio lá dentro da empresa. Eu percebi que, assim, o design, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de falar design e saber o que é design e o que é designer, né? Então, demorou mais ou menos 2 anos para o pessoal parar de me chamar de design, né? E começar a me chamar de designer. E aí, lá na empresa, para facilitar isso, eu criei a área de editoração gráfica. Pronto. Editoração gráfica não é design nem design, então ficou mais fácil. Mas, assim, você falou muito a questão de números, de clientes, mas uma coisa que eu queria saber de você que está no mercado de agências e lida muito com o departamento de marketing, o administrativo dos clientes, como que eles têm visto essa parte do design dentro a visão do design? Porque eu falo assim, lá dentro da empresa onde eu trabalho, a gente tem o departamento de marketing, inteligência de mercado, tem a diretoria com foco também em tendências, né, a parte de pesquisa e desenvolvimento, e o design ainda ele é visto naquele grau visual, né, somente o visual. Então, quando tudo está resolvido, a gente já resolveu tudo, não precisa mais de solução de ideia, já temos as ideias. Design, faz aí o visual da coisa. Né? E aí você começa a tropeçar no básico. As perguntas básicas, as dores foram respondidas. Então, quando você começa a questionar, daí começa a voltar. As etapas começam a voltar. Mas daí a viabilidade já foi aprovada, você já tem um fornecedor fechado lá no Rio Grande do Sul que cobrou 5 vezes o valor do molde. Então, algumas dores você já não consegue resolver. Como que você, na visão de mercado, tem visto a forma como os clientes têm amadurecido a visão do design? Não só como algo, talvez, né, como a gourmetização do visual, mas realmente de questão prática, de resolver dores. Olha, eu gosto de falar que o design, ele nos possibilitou uma coisa, da gente sair daquele e deixa o produto bonito e começar a tomar decisão. Você deu um pouco de voz para o cara que está lá na ponta, que às vezes está desenvolvendo um projeto, que ele também tem uma cabeça pensante, ele também é um criativo e que ele também está lá para ajudar. Eu vejo ainda muito, e não é uma crítica, mas é uma verdade. Né? Tem muita gente tomando decisão que a cabeça está lá em 1990. Tá?
E o cara acha que, com toda essa mudança, que o online é coisa de gente jovem. Né? E aí não é uma questão de idade, é uma questão de mentalidade. É um cara que parou lá nos anos 90, que ele tomava aquela decisão daquele jeito, e ele quer continuar, porque a gente não gosta de mudança. É horrível mudança. Quando você fala, cara, eu vou mudar de apartamento, é horrível. Eu vou ter que mudar de trabalho, é horrível. O primeiro dia é um lixo. Você se sente um peixe completamente fora d'água, né? E essa tomada de decisão, tem um professor que eu gosto muito de escutar, ele chama Dardo Schneider. Assiste as palestras dele, tem palestra muda, ele é espetacular. Às vezes dá vontade de dar um beijo nele. Porque ele fala algumas coisas que tem velho que é velho, tem velho que é novo, tem novo que é novo, tem novo que é velho. E a gente vê ainda dentro das corporações, né, que ele falava assim, quando eu trabalhava em agência de publicidade, o diretor chegava às 10 horas da manhã e se trancava numa sala e às vezes ficava uma frestinha, e eu olhava pela frestinha e ele estava lá passando a mão na barriga, olhando para cima, e apareciam algumas coisas para eu assinar. E é esse cara que tomava a decisão para eu fazer um trabalho lá na frente. E quando chegou a minha vez, o mundo mudou. E aí, quando ele foi virar diretor, ele trabalhava mais que o cara que estava lá embaixo. Né? Porque as empresas já não são mais verticais, as empresas são horizontais. Então, se você tiver esse entendimento que a empresa para de ter o chefe que manda no outro, que manda no outro, que manda num, e começar a falar assim, o chefe que rala tanto quanto um, que rala tanto quanto o outro, e você tem uma visão um pouco mais aberta e deixar com que os seus funcionários que estão ali tomem as dores junto com você e tomem e dividam uma decisão, a empresa só tem a ganhar. Isso, historicamente, nas empresas que tiveram esse tipo de abertura, elas deslancham. Né? E enquanto essas empresas que você vê muito que é empresa familiar, que é empresa a diretoria, todo mundo é muito amigo, todo mundo não abre, você vai falar alguma coisa para o cara nunca tem agenda, o cara é inacessível, né? Então, eu acredito que quanto mais o design estiver presente no dia a dia das empresas, quanto mais a cabeça do cara estiver aberta para que a gente consiga desenvolver um trabalho em time, né? Não só um manda e o resto faz, a empresa tem só a ganhar. É a minha visão. A visão do design realmente na empresa, eu vejo que muitas vezes para a gente mostrar, né, conseguir chegar no... Porque uma coisa que eu falo muito lá, eu não quero que me deem as coisas, né, eu quero que me deem oportunidade de aparecer. Então, muitas vezes, para a gente se mostrar na oportunidade, a gente cai no jogo, não tem como fazer diferente. Então, lá a gente fez, por exemplo, uma quantificação criativa, né? Eu quantifiquei o quanto que a equipe poderia ser criativa. Por quê? Para a gente entrar na mesma linguagem do resto das áreas. Vamos falar de números? Vamos falar de números. Né? Então, a gente quantificou criativamente. Mas eu vejo que, assim, mesmo a gente conseguindo entrar, fazer a parte de imersão, todas as etapas do Design Thinking mesmo, a gente faz no dia a dia lá na empresa, né? Faz a imersão, traz as dores, para a gente conseguir o espaço. A gente vê que mesmo assim, como você falou, pessoas novas com cabeças velhas, posicionadas estrategicamente dentro da empresa, criam barreiras para o design ele conseguir sair daquela etapa do visual e partir para uma etapa talvez de experiência, talvez de relacionamentos, né? Então, eu vejo que realmente o mercado, ele, principalmente nesse ano de 2020, ele se viu nesse novo momento. Ele viu que o design, eu vi muitas postagens lá, principalmente na questão da vivência digital, os sites tendo que ser remodelados para você não perder o cliente logo na home. Então, o design ele passou por isso fora das empresas, mas dentro das empresas eu não percebo, talvez, um amadurecimento nessa mesma curva que o mercado. Então, eu vejo, sim, que o design está evoluindo, mas eu vejo, pelo menos da empresa, eu digo não só onde eu trabalho, como outras empresas que eu vejo também, a linha está muito ainda, salvo algumas raras exceções com visão para o trend, mas a curva ainda está muito para baixo.
sabe? Então eu queria entender de você realmente do mercado, como que o mercado viu isso daí. Mas beleza, obrigado pela resposta, já. Imagina, só para complementar, tá? Assim, a gente trabalha muito com varejo. E o varejo, ele faz muita mudança no mercado, tá? Ele é o que impulsiona a mudança no mercado. Você tem aí, por exemplo, empresas como a Magazine Luiza, que ela está anos luz à frente de qualquer concorrente. Quando você fala em atendimento, você tem a Lu, que é aquela assistente virtual, que a gente lá na Hagens hoje, a gente está desenvolvendo um projeto de assistente virtual com bot, com atendimento e tal. Então, e a gente fez um sprint de design agora com o cliente, 4 dias de imersão lá dentro da agência, né? E eu estou trabalhando nesse projeto agora. E é um aprendizado maravilhoso, né? E quantas agências aqui em Campinas tiveram a oportunidade de desenvolver um trabalho desse, né? E o design, a gente fala que dentro da agência, na Hagens, não sai um trabalho sem ter passado por alguma ferramenta ou por algum designer, tá? Não sai. Porque a gente tem uma visão um pouco mais ampla disso, porque a gente vê no mercado, como a Magazine Luiza, e agora a concorrente direta dela, que é as Casas Bahia, acabou de fazer um retrabalho de branding deles, de mudança de marca, aquele baianinho que tinha, né? Acho que era um baianinho que era um mascote, sumiu, ele desapareceu. Então a marca está muito mais contemporânea, muito mais evoluída e trabalha de uma forma no digital de maneira diferente. Mas o digital não é só, porque a gente não fica só na tela de um computador, né? Você vê, por exemplo, empresas como o Facebook fazendo campanha em TV aberta agora, tá rolando agora, de grupos do Facebook, né? Então, esse pensamento de só on, só off, eu acho que a gente tem que acabar com isso. Não tem on e off, né? Da mesma forma que essa estrutura vertical de empresa, ela tem que sumir, ela tem que ser horizontal. E cada vez mais o design, hoje eu escutei um cara falando de design de governo, tá? Ter designers em governo, tomando decisões para governança. Então, eu acho que para 2025 tem um caminho muito amplo aí para o design acontecer. E da mesma forma que em 2010 a galera não se evoluiu para as mídias digitais, quem não evoluir em 2025, 2030 e tiver um designer, um pensamento de design thinking dentro da empresa dele, também vai roer osso. Desculpa, vai lá, Luciano. Não, deixa eu só fazer um comentário disso que vocês falaram, que eu achei interessante aqui, porque eu estou aqui ouvindo e eu não sou designer, né? Eu não sou da área. A minha visão é a visão de negócios e eu tenho experiência, também trabalhei no mundo corporativo, né? Hoje eu sou empresária, mas trabalhei muito tempo no mundo corporativo. Então, assim, não tem jeito. Isso, né, que o Diogo comentou. Enquanto tem que ter o envolvimento das áreas, né, desde o início. A área de design tem que ser envolvida desde o início do processo. Enquanto os tomadores de decisão na empresa não perceberem que pega no bolso, não vai mudar o mindset. Tem que fazer eles enxergarem que, assim, olha, o quanto vai deixar de ganhar dinheiro e o quanto vai perder dinheiro com uma campanha ou com um processo, enfim, um desenvolvimento equivocado, né, sem ter uma comunicação adequada. Então, enquanto não perceberem isso, esquece, que é o que você falou, né, Jean? A mudança ela é desconfortável. Então, a gente só se move pela dor mesmo, né? né? Quando pega no bolso. Custa, né? Isso custa. Exatamente. Mas, assim, o que eu só queria fazer um comentário em cima disso, mas, assim, o que eu queria perguntar mesmo, até por eu não ser da área, eu queria que você falasse um pouco mais da sua visão do futuro, né? O que você vê aí, o que você espera aí do design, para que a gente está vendo aí, né, que o caminho que até a situação do Covid acelerou, mas para onde você acha que o caminho aí que vai seguir mais essa questão? Olha,
eu acho que o design vai ter cada vez mais um papel, o designer e o design, tá? Porque a gente tem que separar um pouco ali, né? Porque nem não dá, às vezes um tem que trabalhar longe do outro, porque às vezes tem um design que não tem designer ali no meio. O que eu penso? Se você olhar hoje as vagas, tudo que o mercado vem oferecendo, tudo está sendo voltado para a experiência do usuário, tá? Então, assim, todo mundo fala de experiência, UX, UI e tal, design de produto, né? Então, tudo está se encaminhando para ali. Eu vejo que ainda tem, nesse vácuo todo, ainda tem um espaço de crescimento dentro de cada empresa que você começa a trazer o design thinking, esse modo de pensar, não na sua totalidade, porque às vezes você tem que adaptar. Você vê no caso da Hagens, a gente adaptou um pensamento de design thinking para a comunicação e o modo que trabalhar. Quando eu comecei, Luciana, não se falava em design, falava só em design gráfico. Tá? E eu escutei um absurdo essa semana dizendo que o design gráfico vai morrer. Aí eu falei, mas porque a Apple, a Adobe está desenvolvendo um software de inteligência artificial que vai criar marca para você muito melhor que o designer. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Assim, nada substitui o ser humano. Bom, por questão de custos, de atendimento e tal, a gente tem a URA, os bots que a gente usa, que a gente vai falar lá no Itaú, você está falando com bot, você não está falando com a pessoa, né? Mas ele foi desenvolvido por um designer. Ali tem uma experiência de usuário, né? O cara pensou em todas as etapas, as respostas que você deu. Então, o que eu acredito? Que o papel do design, ele é fundamental hoje dentro das empresas, dentro das agências de comunicação, que era uma coisa absurda quando você falava em tem um designer trabalhando aqui. O próprio Vonner, que é um designer gráfico, falava que publicidade e design não se misturam, porque tem tempos diferentes. E hoje eu mostrei aqui que o design está presente, inclusive no sistema de identidade visual, né, no dia a dia, que facilita para o time colocar a campanha na rua. Mas o que eu sinto falta é de um design tupiniquim. Algo nosso. Algo desenvolvido por nós, pro modo do brasileiro, né, do jeito da gente pensar. Porque, assim, por mais que a gente... o design thinking a gente puxou da Google. A professora Érica pode falar melhor do que eu. Eu acho que é isso, né, Érica? Veio lá da Google, né? Então a gente usa modelos de padrões americanos, de muita coisa deles lá, que às vezes não bate com a gente aqui. E eu acho que falta um design BR nosso aqui, de um modo da gente trabalhar e desenvolver isso, para que a gente consiga ajustar ao cliente consumidor nosso aqui, que brasileiro é um bicho diferente. A gente tem americano, tem europeu, tem africano, tem japonês, tem tudo misturado aqui. Né? Então, eu acho que falta ainda essa abertura nas grandes empresas para que a gente consiga trabalhar e entender que o design é mais do que deixar bonitinho e colocar o cara para tomar decisão, mas eu acho que a gente precisa de uma metodologia nossa para parar com essa gourmetização que existe no mercado e começar a dar parâmetro para as pessoas. Né? E falar assim, eu consegui, por uma mensuração e de um número que eu trouxe, de um dado que eu trouxe, dizer se aquilo que o trabalho que eu faço é bom ou é ruim. Porque o único parâmetro que a gente tem hoje é dinheiro. Aí eu contratei um designer para fazer uma marca minha por R$1.000. Aí você vai ver, o cara não é designer. Não que precisa ser designer também, mas para mim o designer está aqui, né, na cabeça do cara. Não no que ele estudou, no que ele aprendeu na faculdade que ele fez. Isso faz parte também. Inclusive, vou deixar aqui meu repúdio contra as instituições campineiras que só o Senac, e pode ser que alguma outra, dê um curso decente de design. Né? A Inova também tem, acho que tem design lá, né? Mas não tem. Eu quero fazer mestrado em design. A Inova é só design thinking. Mas dá. Eu quero fazer mestrado aqui em Campinas de design e eu não consigo.
consigo. Na verdade, você tem até uma forma. Você pode entrar na Unicamp, nas artes visuais, né? E tem uma linha sua, né? Porque, assim, é uma área realmente difícil, assim. Mas assim, em São Paulo. É muito pouco para uma cidade como a nossa, que é polo de tecnologia, tá? A gente tem o maior laboratório de luz sincrotron da América, acho que Latina ou das Américas. A gente tem um monte de empresa de tecnologia aqui. A gente tem um IEDH maravilhoso, né? Tem os problemas, mas a gente tem só a Unicamp, com o Instituto de Arte Visual, dando... Lógico, tem profissionais como a Érica, no trabalho de formiga ali, e colocando e fazendo a coisa acontecer, você também, Luciano, abrindo espaço para que a gente fale, mas e as grandes faculdades? Se eu quiser fazer hoje uma faculdade de design em Campinas, eu não tenho. Eu tenho esse protagonismo todo, eu acho que as instituições também têm que ter o seu papel de começar a abrir um pouco mais de espaço para que cada vez mais ele se torne algo importante dentro das empresas, e que a gente consiga explorar um pouco mais, né? Ter conhecimento, trocar informação, para que o mercado cada vez fique melhor, né? Lu, quer falar? Não, eu só ia comentar que, assim, se vocês sentem essa deficiência em Campinas, vocês imaginam no resto do Brasil. Então, o Jean fala do piniquim, eu acho que era mais fácil falar uma coisa paulistana, né? Porque, né? Porque eu acredito que deva ser muito concentrado em São Paulo, né? Então, não sei como estão os outros estados, mas Você tem Rio de Janeiro fazendo um trabalho legal, tem grandes agências no Rio de Janeiro. Por mais que a gente não ache que é só São Paulo e Rio de Janeiro essa polarização, tem grandes agências em Belo Horizonte, no Nordeste, na Bahia, fazendo excelentes trabalhos, né? Mas é muito ainda concentrado. E eu acredito que o design ele tem que fazer parte não só da faculdade de design, mas uma faculdade de administração de empresas, numa faculdade de economia, numa faculdade... Tudo aquilo que... né? Eu acho que, assim, o design, ele tem que... Da mesma forma que você perde lá... Quando eu fiz faculdade, eu perdi 4 semestres estudando História da Arte. Eu adoro História da Arte. Mas, em publicidade, a gente não falou em nenhum momento em design. Nenhum momento. Então, como é que você está formando publicitários que vão trabalhar com experiência, com campanha, com experiência de usuário, com um monte de coisa, e você não fala de design para o cara? Porque design não é só a ponta final. Design é todo um processo, é todo um projeto. Então, eu acho que ainda falta um pouco, inclusive, do governo federal e do MEC, dar uma olhada para isso e entender que o mercado, a demanda no mercado hoje, ela mudou, né? E a gente tem que parar com essa coisa de ser reativo, de que o mercado muda, a gente demora 5, 6 anos para aplicar aquilo dentro do nosso dia a dia. A gente na Hagens, a gente está tentando não ser mais reativo. Na verdade, a gente nem é mais. A gente toma a frente e tem muito cliente que às vezes fala, pô, eu gostei da visão de vocês, eu vou trabalhar com vocês. Né? Então, essa mudança de cabeça de que eu não vou mais ser reativo e vou criar um vácuo para que a galera venha atrás, é muito legal. Então, hoje eu vejo a Hagens aqui, com todo respeito a todas as agências da cidade e tal, mas a gente hoje é um modelo de negócio que tem muita agência seguindo a gente, né? E hoje a gente briga de igual para igual com grandes tubarões da comunicação. Né? E o cara respeita muito o nosso trabalho, porque a hora que a gente mostra os números, o cara fala, tem arrasto, né? É isso aí. Que bacana. A gente tem que formar, sabe o quê? Um grupo militante do design. Fazer um cartaz, começar... Um grupo militante do design.
Mas é verdade. Eu acredito que com o design thinking, o Diogo aqui falou sobre as metodologias ágeis também, né? Essas metodologias de inovação, assim como o design thinking entrando, porque todos têm aí o pensamento do design em voga, né? Como o CERN, eu acho que vai abrir um pouquinho, está abrindo já um pouco, né? Da cabeça desses gestores. Eu tenho visto uma pequena melhora, né? Aí, infelizmente, em empresas realmente familiares é muito difícil você introduzir algo novo. Qualquer coisa, não é só design, é algo novo, né? É muito difícil. Qualquer tipo de processo novo, né, ou inovador, também é difícil de introduzir. Porque realmente tem pessoas que estão lá trabalhando há 30 anos da mesma forma e acham que mudar aquilo vai não vai trazer nada de bom. Se deu certo até agora, vai dar certo daqui para frente também, né? Não é bem assim. É onde muitas empresas aí quebram a cara, né? Acabam, né, não tendo esse tipo de evolução que a gente espera que tenha, né? Mas eu achei muito legal, viu, Jean? A gente está aqui, já são 8h40, né? Eu falei que ia mais ou menos durar mais ou menos 1 hora, né? Então, eu queria falar para vocês se tem mais alguma pessoa que queira fazer mais uma pergunta, né? Senão a gente já começa a encerrar por aqui. Também não quero te alugar muito, já. Você foi super, e já aproveito para agradecer, porque você foi super, assim, bacana em aceitar esse convite. Esse é um evento gratuito, todos estão gratuitamente aqui, né? De boa vontade, eu acho que é isso que leva, que é bacana, né? A gente fomentar, né, toda essa área do design de forma intelectual, digamos assim. Então, eu acho que é isso aí. A Júlia está falando para a gente escrever um manifesto sobre design. Muito bom, Julai. Mais alguém, então? Tudo certo por aqui? Legal, Julia. Também achei. A Júlia está falando que foi muito bom, também achei que foi ótimo o Papo Mix de hoje. Legal, Lê. Aproveito para agradecer, então, o Jean, mas antes disso, Lu, fala um pouco da nossa parceria, né, que eu acho que é interessante a gente falar, e aí depois eu finalizo. Ah, legal. Bom, não sei, para quem não conhece, eu sou sócia do Hubon, que na verdade, é um hub de empreendedorismo e um coworking que fica na Nova Campinas. A Érica foi minha professora, Design Thinking, justamente porque eu estava procurando, eu queria fazer um curso de Design Thinking em Campinas e não encontrava. E a gente tem essa parceria aí com a Mix Design, do Papo Mix, que na verdade é um projeto idealizado pela Érica, e nós firmamos essa parceria, na verdade, no começo do ano para fazer presencial. Mas, infelizmente, não pôde acontecer ainda presencial, então está sendo feito online, né? A gente está aí divulgando, enfim. Mas quando puder ser presencial, será no Hubon. E aí convido todos vocês para nos conhecer lá. Nós estamos funcionando com todo um protocolo de segurança em relação ao Covid. Enfim, tá bem bacana lá. Legal. E obrigada, viu, Jean? Muito bom. Eu achei que no final... foi bem um papo mix mesmo, né? No final, a gente foi um bate-papo aqui, achei bem bacana, bem gostoso. Foi uma delícia mesmo, e eu vou agradecer, Jean, você já está escalado para o presencial, tá? Quando a gente for para o presencial, você já está escalado, a gente vai fazer um papo mix lá, de uma outra forma, né? A gente idealizou esse evento sendo presencial lá no Hubon, é um espaço muito gostoso e a gente estava prevendo eventos maiores, né, eventos com 3 palestrantes e absorvendo um maior número de pessoas, com mais network, com tempo para conversar. E, bom, hoje a gente teve esse tempo para conversar, achei que foi super gostoso, e agradeço de coração, viu, a tua disposição, a tua disponibilidade, né, em participar, mas você já está escalado. Você, a Júlia fez o primeiro, a gente também vai retomar com todo mundo. E o Diogo vai fazer
um desses próximos aí também. Que a gente já está conversando. Contem comigo. Sim, com certeza. O jogo é do Design Thinking também. Isso. Sou da bandeira do Design Thinking. É da bandeira. Então tá legal, gente. Muito obrigada, viu? Imagina, gente. Eu que agradeço, viu? A disponibilidade de vocês, de ficar me escutando aí durante 1 hora falando abobrinha. Foi um prazer. E Érica e Luciana, contem comigo o que vocês precisarem. Né? E vocês também, a Júlia, a Mônica, o Diogo, a Letícia, se precisarem de alguma coisa, contem comigo. Tiver alguma dúvida, quiser que eu ajude em alguma coisa, estamos aí. Tá bom? Que legal. Bacana, viu? Muito obrigada a todos. Imagina, gente. Especial você, Jean. Valeu, viu? Imagina, obrigado, viu?